Correu o ano de 1913, quando Fernando Pessoa deu início à escrita da obra Mensagem, uma obra com 44 poemas e a primeira obra que o poeta intencionava publicar. A obra foi publicada pela primeira vez a 1 de dezembro de 1934, sensivelmente um ano antes da morte do autor. Mensagem foi escrita com o intuito de concorrer ao prémio Anter de Quental do Secretariado de Propaganda Nacional, prémio este que Fernando Pessoa conseguiu ganhar sob circunstâncias especiais. A escrita de Mensagem foi influenciada por acontecimentos como, por exemplo, a queda da monarquia e a implementação da Primeira República, a 5 de outubro de 1910, a instabilidade governativa e a consequente ditadura militar. A ditadura militar decorreu nos anos de 1926 a 1933. Esta ditadura iniciou-se com um golpe militar, a 28 de maio, que pôs fim ao regime democrático parlamentarista. Mesmo com esta mudança radical, a instabilidade política continuou a sentir-se durante alguns anos. Também a situação económica nacional continuava pelas ruas da amargura, e numa perspectiva de melhoria foi chamado António Oliveira de Salazar para ocupar o cargo de Ministro das Finanças. No entanto, a sede de poder de Salazar não tinha fim, e em ordem a resgatar a economia portuguesa do fosso em que se encontrava, pediu carta branca ao governo, e num piscar de olhos, Salazar tomou conta do nosso país, instaurando o Estado Novo, em 1933. No que diz respeito à Europa, também fatores como a crise provocada pela Primeira Guerra Mundial e a própria guerra, que ocorreu nos anos de 1914 a 1918, influenciaram o poeta na reescrita desta inigualável obra, mesmo que Portugal só tenha feito parte desta guerra a partir de 1917. No que diz respeito à cultura, durante o tempo em que a obra era escrita, a música e a arte foram dois pesos importantes na cultura. A música começou-se a desenvolver e surgiram diversos tipos de música, mas houve um tipo de música que teve um grande impacto, o jazz. O jazz desenvolveu-se com a mistura de várias tradições religiosas, mas em particular a afro-americana. Devido ao grande impacto que teve, o jazz conseguiu se adaptar a muitos estilos musicais locais, e conseguiu assim obter uma grande variedade melódica, harmónica e rítmica. Esta década, para além de ser reconhecida pelo renascimento da arte, da moda, da literatura e da guerra, é uma década de som, em que surgiram as rádios e os gramofones, que se tornaram imediatamente acessíveis em casas de famílias, clubes noturnos, bares, cinemas, e com eles o mundo passou a estar ligado entre si, algo que sem dúvida influenciou o poeta, ao alargar o horizonte e fazer com que a informação se difundasse de forma mais rápida. A obra encontra-se dividida em três grandes partes: brasão, mar português e o encoberto, simbolizando respectivamente a ordem intelectual, espiritual e as fases da existência. Em termos simbólicos, Portugal e Mensagem têm 8 letras, e Mensagem significa que a mente move a matéria. A primeira parte do brasão, sob a epígrafe Bellum sine bellum, Guerra sem Guerra, revela o processo de criação de Portugal desde a conquista dos territórios à formação do Império. Está subdividida em 5 temas que aludem os heróis lendários. Por consequente, o número 5 representa a ordem e o equilíbrio. Os 5 subtemas são os castelos, os campos, as quinas, a coroa e o timbre, que em conjunto reproduzem o estandarte de Dom Henrique. A epígrafe Guerra sem Guerra, mencionada anteriormente, remete para a existência de uma história guerreira que possibilitou a criação de um império material, quando deveria gerar um império espiritual sem guerra. Simbolicamente, a epígrafe refere-se à constante luta humana para superar as forças brutas e instintivas. A segunda parte é o mar português, sob a epígrafe Possessio Maris, a posse do mar. Representa a descoberta, a conquista e o domínio do mar. Está subdividido em 12 partes, que representam os 12 discípulos de Cristo, os cavaleiros da Tábua Redonda, os meses do ano, os signos e os poemas da segunda parte Mensagem, que são o Infante, Horizonte, Padrão, o Mostrengo, o Epitifácio de Bartolomeu Dias, os Colombos, Ocidente, Fernando Magalhães, a Ascensão de Vasco da Gama, Mar Português, A Última Nau e Prece. Estes poemas figuram no ciclo completo da constituição, vivência plena e dissolução do Império Material, deixando suspensa a consumação plena da nação, que
que será extingida espiritualmente com o Quinto Império. A última parte do encoberto, sob a epígrafe Pax in Excelsis, paz nas alturas, esclarece simbólica e poeticamente o tempo suspenso da história mítica de Portugal, desde as batalhas de Alpecácer e Quibir até à data de publicação de mensagem. Os 13 poemas estão subdivididos por 3 subtemas. Os símbolos apresentam os 5 símbolos estruturantes do sebastianismo presentes na consciência dos portugueses e que levarão à ação. Os avisos contêm os 3 profetas do Quinto Império que mantiveram o mito vivo em tempos de decadência. E os tempos, que apresentam 5 momentos que desenham o percurso da decadência à ressurreição da pátria e subordinam o tempo histórico ao mito. O poema é dedicado a Viriato, líder lusitano que lutou contra a expansão de Roma no século II a.C. Ao longo do poema, o poeta dá a entender a importância do lutador e que tudo o que o povo português alcançou é por ter em si as qualidades guerreiras de Viriato, para além do seu heroísmo, ousadia e humildade, que serviram de base para a formação da nação. Neste poema está ainda presente uma comparação entre Viriato e a Luz da Madrugada, dado que este foi o fundador da Lusitânia, o Antemanhã de Portugal. O poema é uma homenagem a Dona Teresa de Castela, mãe de Dom Afonso Henriques e a fundadora da primeira dinastia, mãe de reis e avó de impérios. No poema, Dona Teresa é apresentada como uma personagem um quanto contraditória na história da nação. Por um lado, lutou contra a independência do condado, por respeito ao pai, rei de Castela, e ao tratado existente entre o pai e o marido quando este recebe o condado portucalense por serviços militares prestados ao rei de Castela. Por outro lado, Dona Teresa foi a mãe do primeiro rei de Portugal, o que deu origem a outros reis da nação, sendo isto considerado o imprevisto que Deus fadou. Perante a importância desta personagem, o sujeito poético pede a Dona Teresa que vele pela nação. Não só Dona Teresa era uma personagem contraditória, como o seu destino. O menino de quem cuidou e que amamentou envelheceu e criou o próprio caminho que ia contra as preces da nação. E apesar de morto, Dom Afonso Henriques continua a viver no povo português porque todo o vivo é eterno e fante, visto que as suas características fizeram brilhar Portugal em tempos. E são estas as características que dão esperança ao poeta de que a nação voltará a brilhar. Este poema representa um apelo a Deus, na esperança em que o passado grandioso, oculto por um frio morto em cinzas, volta à superfície através de uma mão de vento. O sujeito poético faz uma prece para que, com a ajuda de Deus, se volte a conquistar a distância, não física como os grandes mares ou temas outrora descobertos, mas sim como um império espiritual e eterno, o Quinto Império. Fernão de Magalhães foi um navegador português que viveu no século XVI e foi capitão da armada que realizou a circunnavegação. O navegador morreu em 1521, assassinado por nativos das Filipinas. O poema começa por retratar um ambiente de festa, em que os titãs, ou seja, os indígenas, celebram a morte do marinheiro. Se chegou àquela terra por uma praia, foi também na praia que os indígenas o sepultaram. Os filhos da terra celebram a morte do navegador, julgando-se vencedores, mas esquecem-se, no entanto, que o seu espírito continua a acompanhar a armada ao lema guiar e eternamente a violar a terra. Mesmo depois de morto, o seu sonho cumpriu-se e a armada que em tempos comandou seguiu a sua viagem à volta do mundo. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar. Este é um mistério que será resolvido ao longo do poema. Esta misteriosa voz é portadora de esperança. A esperança de que Portugal volta a ser o grande e glorioso novamente. São as Ilhas Afortunadas. São terras sem lugar. Umas terras misteriosas e afortunadas, umas terras impossíveis de localizar. Mas são o lugar onde mora o rei, D. Sebastião, à espera de conduzir o povo de novo à glória. Um novo império, desta vez espiritual, e assim eterno. O tão esperado Quinto Império. Relembremos a obra estudada no ano anterior, Os Lusíadas. Pode não estar à vista de todos, mas este poema constitui uma intertextualidade com o episódio da Ilha dos Amores. Na obra de Camões, a ilha é uma prenda dos deuses, para que os navegadores portugueses possam descansar da sua longa jornada
e recarregar forças para continuar caminho. No entanto, esta ilha não é algo real, apenas existia na mente dos navegadores. Também as Ilhas Afortunadas são irreais, ilusões na cabeça dos portugueses, que têm apenas a função de lhes carregar as esperanças de um futuro glorioso. Após a tormenta, segue-se a calma. Um momento de contenção e de reflexão. Afinal, como distinguimos o material do imaterial? Este é o grande dilema deste poema. O sujeito poético tenta demonstrar que aquela ilha remota não passa de um simples mito e de esperança vaga de um povo em busca de glória. E assim, faz troça de quem ainda tem esperança de alcançar aquelas ilhas, seja com uma nau, armada ou frota. Porque a ilha prometida é irreal, só é possível alcançá-la através da alma. E esta troça propaga-se também àqueles que esperam o rei Dom Sebastião para vir salvar a nação e talvez levá-la de novo aos tempos de glória. Presta atenção. Já deves ter reparado que ao longo desta obra há alguns conceitos que acabam por saltar à vista, como é o caso de nacionalismo, Portugalidade, Deus, nação e sebastianismo. Nacionalismo e Portugalidade são dois conceitos muito presentes no texto e até mesmo idênticos, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Se nacionalismo indica que o que é nacional é bom, ou seja, aquela frase que todos nós já ouvimos, Portugalidade, por outro lado, simboliza que só é bom por ser português. Temos ainda o conceito de Deus e nação. Toda a obra foi escrita com esperança de que a nação, Portugal, voltasse ao seu período de glória. E para isto, o poeta contava com duas ajudas preciosas: dos grandes heróis portugueses e, acima de tudo, com a ajuda de Deus. Por último, temos o sebastianismo ou o mito sebastianista, como lhe preferirem chamar. Isto não significa que o povo espera o regresso do rei propriamente dito, mas sim da glória que o acompanhava. E este é, sem dúvida alguma, um dos conceitos mais importantes para percebermos a obra, porque simboliza toda a esperança que os portugueses têm de voltar a ser grandes, com a ajuda dos seus grandiosos antepassados.